Olá, professores e tutores. Iniciamos nessa manhã de 2 de maio de 2017 a transmissão e gravação dessa webconferência nas dependências da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais. Para orientações sobre as atividades do módulo, o papel do diretor escolar na gestão de pessoas RH na escola, apresentamos Helena Maria Gomes Gonçalves e Maria Goretti da Silva, pertencentes ao Grupo de Recursos Humanos Setorial. Eu, Darissa Nardini, junto com o Silvio Turra, realizamos a mediação técnica e desejamos a vocês um ótimo evento. Pessoal, bom dia. Eu sou Helena, sou assistente técnica do GRHS, da CED, e estamos aqui hoje, eu e a Goretti, representando toda a equipe do RH, especialmente a nossa chefe, a Graziele Andriola, que gostaria de estar aqui, mas infelizmente hoje ela está no encontro dos chefes de núcleo, então nós vamos estar aqui com vocês. Eu disse a vocês que nós estamos representando o RH, porque, na verdade, o material produzido para esse módulo, o papel do diretor escolar na gestão de pessoas, RH na escola, ele foi produzido por todos os funcionários do RH. São 8 coordenações, então todas as coordenadoras apresentaram o conteúdo. Esse conteúdo ele foi reunido e redistribuído em 4 unidades. Então, o que nós vamos fazer aqui, né, é passar para vocês algumas dicas e orientações, esclarecimentos sobre as questões dessas 4 unidades. Durante a realização do curso, lá no ambiente do curso, a Goretti vai estar com vocês, e caso surjam questões mais complicadas, enfim, todo o RH vai estar apoiando, então nós vamos estar juntos nesse estudo. Na verdade, vocês vão ser os nossos porta-vozes, porque quando houve a proposta de se desenvolver o conteúdo do RH, ao tempo que para nós foi assim, um desafio, porque a gente percebeu que seria um conteúdo, de certa maneira, difícil de compor, em função de ausência de legislação em alguns assuntos, nós olhamos isso como uma grande oportunidade. Então, foram praticamente 8 meses desenvolvendo o material, e eu digo oportunidade porque é a forma do conteúdo chegar aos diretores escolares para auxiliá-los na tarefa difícil, né, de gerir o pessoal das unidades das instituições de ensino. Muito bem. Então, seria exatamente esse o principal objetivo deste módulo. Auxiliar o diretor escolar a gerir as pessoas, tendo como base a legislação, né, aquilo que está legislado, está escrito, e buscando extrair o melhor do potencial dos profissionais que se encontram na instituição de ensino. Esse material, que abrange todo esse conteúdo de RH, ele foi dividido em 4 unidades. Então, são 8 coordenações no RH, mas foram 4 unidades. Nós procuramos desenvolver e dividir essas unidades, esse conteúdo, de acordo com o que cronologicamente acontece. Então, por exemplo, a primeira unidade, ela traz quando o funcionário chega na instituição, as formas como ele entra, os tipos de carreira, como que se compõe a progressão e progressão nessas carreiras, a avaliação de desempenho que faz parte. Deixa eu ver mais o que aqui de conteúdo que tem nessa unidade. Os direitos, deveres e obrigações, a legislação que trata desses direitos, deveres e obrigações, e um pouquinho também sobre como o diretor escolar ele pode fazer a gestão dos recursos humanos que ele tem e da legislação e das orientações nas quais ele pode se apoiar. Então, o objetivo da primeira unidade, eu vou falar mais um pouquinho para vocês. Sobre as demais unidades, foi a primeira. Depois nós dividimos o restante do conteúdo em mais 3 unidades. A segunda, ela traz a sequência da posse dos funcionários, chegada na escola. Então, o que o gestor precisa saber para fazer o registro desses profissionais no sistema,
de tal forma que o sistema mostre onde ele está alocado, se for professor, que aulas que ele está dando, e para isso é utilizado o Sistema de Administração da Educação, que é o SAI. Então, nessa segunda unidade, nós tratamos do suprimento escolar, do registro de dados e também da divisão das funções para esses profissionais. Por exemplo, o agente educacional 1, o concurso, ou mesmo a contratação temporária, ela é feita para uma pessoa única, como se fosse um cargo único. Mas dentro da escola, ela vai se dividir em algumas funções. Por exemplo, a merendeira, o inspetor de aluno, o pessoal da limpeza. Então, isso vai estar na mão do gestor escolar. A outra questão também importante é a distribuição das aulas. Tem uma resolução, né, que é seguida a cada ano, mas é uma tarefa que existe bastante preparo do gestor também. A terceira unidade, nós vamos tratar do controle de frequência e folha de pagamento. O controle de frequência tem a ver com os direitos, deveres e obrigações, citado na primeira unidade, e o pagamento tem muito a ver com o suprimento, tratado na segunda unidade. E, por fim, a última unidade traz a movimentação das pessoas, remoção, o concurso de remoção para os professores, no caso dos agentes educacionais, a remoção a pedido, afastamentos para outros órgãos, ordem de serviço, quando ele quer a remoção, por exemplo, no caso do professor, ele quer a remoção, mas não participou do último concurso, surgiu uma eventualidade, ele precisa trabalhar numa outra escola, num outro município, então ele pede a ordem de serviço. E também nessa unidade é tratado das perdas que ele pode ter nesses afastamentos. Por exemplo, ele sai em disponibilidade para um outro órgão. Então, ele tem perdas. Então, é muito importante que o gestor passe para ele que perdas ele teria, né, para não ir e depois ser pego de surpresa. E, por fim, os benefícios, que são os afastamentos para férias, licença maternidade, licença remuneratória, licença especial, enfim, todos os afastamentos a que o profissional, os profissionais da Secretaria de Educação têm direito. E também a questão da exoneração e da demissão, finalizando, né? A exoneração é quando o profissional pede para sair da SEED, e a demissão é quando a iniciativa é da própria Secretaria de Educação. Muito bem. Para a gente tratar disso com um pouquinho de profundidade, para que o gestor, vamos dizer, exercite o conhecimento que ele vai adquirir nesse estudo, então foram propostas algumas questões. Neste caso aqui, foram 2 questões para cada uma das unidades, então nós vamos tratar hoje de 8 questões. E agora nós vamos ver as 2 questões propostas para a primeira unidade. Lembrando que, na primeira unidade, nós vamos tratar das formas de ingresso, das características das carreiras, das funções e atribuições de cada carreira, dos direitos, deveres e obrigações, como eu já falei com vocês. Nós vamos trazer a legislação que trata desses assuntos, e o carro-chefe delas é o Estatuto do Servidor, que é a Lei 6174. Essa lei é de 1970. A Lei 07, que é o Estatuto do Magistério, ela é de 76, ela repete algum conteúdo do Estatuto do Servidor e traz um pouco de conteúdo especificamente para os professores. Então, é bastante importante também. Essa lei, ela é pouco usada, mas ela tem algumas informações ali bem interessantes que auxiliarão o gestor na gestão da unidade dele. Nós temos também a Lei 108, que é a lei que rege a contratação temporária. Então, a gente percebe que o gestor hoje encontra bastante dificuldade na gestão do pessoal contratado, né, dá mais trabalho, questão de faltas e tudo mais, nesse público que ele encontra. E uma dica para o gestor importante, que vocês podem cuidar na medida que ele vá dando as respostas, escrevendo, para orientá-lo, é a utilização do conteúdo do regimento escolar. Então, ele está disponível no site da Secretaria, vai estar lá disponível no módulo. E, embora ele sofra variação, mas alguns itens são
existem em todos os regimentos, né? Então, é muito, muito importante. Por exemplo, o professor, quando ele falta, existe uma polêmica bastante grande quanto à questão da reposição. E no regimento escolar fala sobre isso. Então, é uma legislação que ele pode utilizar e que eu acho que vai ser bastante útil para ele. Vamos, então, à primeira questão dessa unidade 1. Podemos mudar, Gorete? Aqui. É isso, eu não estava passando. Eu não estava passando as telas, que linda. Então, vamos lá. Então, aqui o objetivo, que a gente já tratou, né? Aqui é a organização do conteúdo em 4 unidades, que eu também já falei para vocês, do ingresso, do suprimento, especialmente, o controle de frequência e pagamento e a movimentação e benefícios. Os objetivos da unidade 1, que é prepará-lo, né, com o conteúdo, com embasamento legal, para que ele faça uma boa gestão. E agora nós vamos para a primeira questão. Então, vamos ler aqui a primeira questão, gente. De que forma os conhecimentos adquiridos na legislação de RH sobre direitos, deveres e obrigações podem mudar o cotidiano da escola? Então, nós entendemos assim. Quer dizer, muitos gestores, a Gorete, nós estávamos conversando, a Gorete falou, muitos gestores são novos, alguns já vêm de outros anos, mas muitos são novos. Então, para eles vai ser uma novidade. Então, eles realmente não conhecem. Então, o conhecimento da legislação vai fazer com que o gestor tenha segurança daquilo que ele pode e que ele não pode fazer, deve e não deve fazer. Então, de que forma esses conhecimentos vão auxiliá-lo? Não seria cobrança, né? Mas de forma que os profissionais cumpram as suas obrigações, os seus deveres e as suas funções para que a instituição caminhe bem. Então, se ele conhecer a legislação, então, novamente, eu vou citar a Lei 6174, especialmente, se vocês quiserem anotar, os artigos 128 e 279, que fala exatamente sobre esses assuntos. A Lei 07, de 76, nos artigos 54 e 82, também trata desses assuntos. A Lei 108 são os artigos 10 e 12. O regimento escolar, como eu comentei já com vocês, e também auxiliando e complementando a Lei 103, que é sobre a carreira do professor, e a Lei 106, né, que houve uma modificação, e dos agentes educacionais, a Lei 123, complementada pela Lei 156. Então, com essa legislação e com o estudo do material do curso, o gestor, eu acho que ele vai estar embasado para que ele consiga fazer uma boa gestão. É bem importante vocês observarem o primeiro texto do material de estudo. Ele fala sobre o papel e a atuação do diretor escolar na gestão de pessoas. Ele é um texto um pouco geral, mas ele traz, nele estão algumas questões bem importantes. Por exemplo, a gente fala ali que ele, o gestor, deve dar o exemplo. Então, não tem como ele cobrar cumprimento de horário, enfim, a atuação na escola, assiduidade, se ele não age daquela maneira. Então, a gente, assim, deu algumas dicas nesse primeiro texto, que a gente considera bem importante, mas especialmente chamamos a atenção para o importante papel dele como gestor. O gestor tem que ser o exemplo, tem que dar a linha de comportamento e dessa maneira já é um grande passo que ele pode dar para conseguir o objetivo de fazer uma boa gestão na instituição. Eu acho que nessa primeira questão, Gorete, seria isso? Você tem alguma coisa a complementar? É isso? Então tá bom. Então vamos agora para a segunda questão. Eu vou ler para você, junto com vocês, essa segunda questão. Você já enfrentou situação, problema com algum servidor de sua escola referente a atrasos regulares justificados com atestado médico odontológico? Eu vou parar aqui nessa questão, gente, vou falar um pouquinho sobre ela. Na verdade, a legislação, ela traz
o embasamento para tratar de atrasos injustificados. Então, quando o atraso é injustificado, ele não tem atestado, ele não foi ao médico, vamos dizer, mais duro, mas é mais fácil para o gestor. Por quê? Porque para atrasos não justificados, o gestor usa o artigo 160 da Lei 6174, então ele vai lançar no registro de faltas o atraso do profissional. Na Lei 07, com relação ao professor, seria o artigo 65, que fala sobre isso. Na Lei 108, infelizmente, para o PSS, para o pessoal contratado, não existe previsão de registro e nem desconto de atrasos. Quer dizer, é uma falha da lei, como eu falei para vocês, às vezes a legislação não ampara tudo. Então, aqui, o gestor vai ter que, dentro da unidade dele, em conversas, reuniões e tudo mais, e principalmente no caso do contratado, já que não há legislação que ampare o atraso injustificado, ele vai ter que fazer registros em ata, porque só assim nós vamos poder fazer algum tipo de penalização para o profissional que tem esses atrasos frequentemente. E aqui nós então nós perguntamos, né, sobre os atrasos justificados, que também é um problema. Qual é o problema que o gestor, que chega até a gente, que o gestor sempre apresenta? É que eles ocorrem muitas vezes. Então, num mês, o profissional traz 2, 3, 4, 5 justificativas de médico e dentista de atrasos e o gestor se sente impotente do que pode e do que não pode ser feito. Então, na verdade, como eu falei, a legislação não ampara esses atrasos justificados. O que a legislação ampara? E que é a alçada do gestor? Ela ampara faltas até 3 dias, desde que justificadas por atestado médico. O atraso não. Então, o gestor não pode lançar no sistema de registro de faltas um atraso justificado ou até uma falta justificada, uma vez que o profissional esteve trabalhando naquele dia. Então, qual seria a nossa assim, orientação? Qual seria a nossa dica para o gestor? Antes de falar isso, eu vou ler o sim e o não, vou concluir a leitura da pergunta. Se a resposta for sim, no caso, se o gestor já encontrou essa situação, ele vai descrever, na resposta dele, ele vai descrever, vai comentar qual foi o problema e esclarecer se foi resolvido e de que forma ele resolveu ou viu alguém resolver a situação. Sempre, o que ele deve, então, escrever? Se por um acaso, ali, na resposta sim, se ele teve uma situação, ele descreveu como foi resolvido e a forma como foi resolvido, e vocês perceberem que foi diferente disso que nós falamos até agora e que está no material de estudo, vai necessitar uma interferência de vocês, né? Então, se vocês tiverem dúvida nessa interferência, vai ter o nosso apoio. Se a resposta for não, o gestor nunca encontrou essa dificuldade, a nossa sugestão é que ele proponha uma solução gerencial em relação ao servidor que não cumpre adequadamente o horário de trabalho e, portanto, né, compromete o bom andamento da instituição. Que solução seria essa? Por exemplo, é o que nós, no dia a dia, né, podemos fazer nas nossas unidades também. Propor que o profissional reúna essas necessidades de médico, dentista, algum exame, num único dia, por exemplo. Então, naquele dia, ele teria uma justificativa para o período da manhã, teria outra justificativa para o período da tarde, e aí sim seria feito um registro de falta abonada por atestado. E aí resolveria a questão do profissional ficar faltando 1, 2, 3, 4 vezes durante o mês. Eu acho que seria isso que nós passaríamos para vocês. Gorete, algum complemento? Não. E também eles têm a questão, principalmente o professor, né, tem os dias que acaba tendo a hora de atividade para ele não comprometer a assim, o que a Gorete está falando está saindo, gente? O pessoal está ouvindo? Não? Então, a Gorete, a gente está comentando aqui o seguinte, bem importante, que se for, no caso de professor, que o profissional, ele escolha, né, para fazer esses afastamentos durante a hora de atividade dele, por exemplo. Tá? Então, seria também uma outra dica. Uma outra questão que eu acho também que o gestor pode colocar ali, se ele não colocar, vocês podem lembrá-lo, é com relação, assim,
a fazer reuniões, mostrar o papel, a importância do papel de cada um, a responsabilidade com os alunos, né? Então, vamos dizer assim, a conscientização que o gestor fizer dentro do ambiente de trabalho com os profissionais também pode ser uma dica, né? Para que ele melhore a gestão e que os profissionais passem a se comprometer mais. É isso, né, Gorete? Então, vamos para a segunda unidade, gente. Aqui, então, nós temos as orientações, que nós já fomos falando para vocês, né? E agora vamos para a segunda unidade. A segunda unidade, ela trata do suprimento escolar, do suprimento escolar, das vagas na escola, da distribuição de funções e de aulas e da manutenção do SAI, que é o suprimento e o cancelamento dos profissionais. Aqui é importante que vocês saibam como acontece, como é gerada a demanda, que a gente fala, seriam assim, as vagas na escola. Então, nós temos duas formas. A primeira é o porte escolar, que é gerada pelo número de matrículas. Aqui, existe uma ação do gestor escolar extremamente importante, que é fazer divulgar na instituição dele para que as matrículas sejam feitas antes do início do ano letivo. Porque o porte escolar tem que estar já, vamos dizer assim, processado com as vagas já no sistema a partir do primeiro dia de aula. Então, se os alunos não fazem as suas matrículas, esse porte escolar que tem que estar pronto no primeiro dia, ele não vai estar pronto. Não estando pronto, não tem as turmas, não tem professor, e também com o número de alunos menor, pode ser que as vagas de, por exemplo, o pessoal de limpeza, ela esteja em menor quantidade de secretaria. Então, é muito importante que o gestor saiba como se processa o porte escolar. Isso é tratado nessa unidade. Uma outra questão também é como é gerada a demanda para os professores, que é através do número de turmas e em consonância com a matriz curricular. Então, ali é geradas as vagas para os professores, e que também depende do número de matrículas por causa do número de turmas. Então, o objetivo dessa unidade é exatamente que o diretor tenha essa consciência, né? Que ele acompanhe a resolução de distribuição de aulas ao pé da letra, para que ele faça, vamos dizer assim, apenas aquilo que compete ao gestor na distribuição de aulas. Com relação à distribuição das funções de merendeiro, inspetor de aluno, pessoal da limpeza, pessoal de secretaria, o pessoal de secretaria, por exemplo, pode trabalhar na secretaria, como pode trabalhar na condução dos multimeios, temos os colégios agrícolas, que eles têm outras funções. Então, é muito, muito importante a atuação do gestor aqui, porque não existe uma orientação, é a orientação 05 de 2015, que fala sobre ela, então ele tem que estar consciente dessa orientação. Então, só relembrando, né, vamos dizer assim, a legislação que ele deve ter conhecimento é a Instrução Normativa 05 de 2015, que fala sobre as funções dos agentes, dos profissionais, dos servidores, e a Resolução 113 e 357, que fala da distribuição de aulas. O que o gestor vai ter que fazer aqui? Na unidade 1, ele teve que responder duas questões. Nesta unidade, ele vai ter que elaborar um texto de, no mínimo, uma lauda, apresentando soluções para duas suposições, duas proposições. A primeira delas é a seguinte, eu vou ler vagarosamente com vocês para a compreensão da questão. Na instituição de ensino em que você atua, como diretor, houve aumento de matrículas no noturno de um ano para outro. E, em consequência, abriu uma vaga para agente educacional 1 naquele período. Gente, eu vou dar uma paradinha aqui, só vou dar resgatar um assuntinho. Veja, na instituição de ensino em que você atua, houve aumento de matrículas no noturno de um ano para outro. Então, só lembrando que a distribuição de aulas para os professores, ela está 100% com base nas matrículas, tá? E no número de turmas.
Para os agentes educacionais, a variação de uma turma, por exemplo, nem sempre altera a demanda aberta, né, a quantidade de vagas para agente educacional, tá ok? Então, uma turma para o professor faz diferença, mas para agente educacional, não. Bem, o que aconteceu, então, naquela escola? 2 funcionárias estão interessadas na vaga. A primeira ingressou no Estado em 1º de janeiro de 2007 e a segunda em 2 de fevereiro de 2008. Ambas começaram a trabalhar na escola em 1º de fevereiro de 2010. Então, ali vocês vejam que a questão está falando sobre o tempo de Estado e está falando sobre o tempo, a data que elas começaram a trabalhar naquela escola. No entanto, a primeira servidora esteve de 6 de outubro de 2010 a 1º de dezembro de 2010, exercendo suas funções em outra escola, ou seja, ela esteve afastada. Diante daquela escola, né, onde ela deseja essa vaga no noturno. Mas hoje ela está na escola. Diante da necessidade de decisão sobre a vaga aberta no noturno, qual das servidoras teria direito a ocupar a vaga e justifique a sua resposta? Então, o gestor vai ter que fazer vai ter que descrever, estudar a instrução e escrever sobre essa questão. Essa questão, gente, ela é muito fácil, tá? A resposta dela é muito fácil. Se ele tiver conhecimento, né, tiver lido a Instrução Normativa 05, vai estar lá que o critério utilizado para a classificação é o tempo de serviço na instituição, a partir da última fixação. Então, a data em que elas tomaram posse no Estado, o tempo que aquela funcionária trabalhou antes, depois saiu, depois voltou, não importa. O que importa é o tempo de serviço na instituição a partir da última posse. Então, assim, a funcionária com direito a ocupar a vaga é a segunda, uma vez que ela começou a trabalhar na escola em 1º de fevereiro de 2010 e a segunda retornou posteriormente em 2 de dezembro de 2010. Muito bem. Uma vez que ela começou a trabalhar na escola em primeira, e a segunda retornou posteriormente, exatamente. Perfeito? É isso, né, Gorete? É isso. Estou me perdendo aqui nas vagas. Deixa eu ver se tem mais alguma... Aqui vamos para... E agora nós vamos para a segunda questão. Durante a distribuição de aulas no início do ano, foram atribuídas somente 12 aulas de história para professor lotado na instituição, já que houve redução de uma turma. Para completar as 15 horas do cargo, o diretor atribuiu a ele 3 aulas de ensino religioso. Então, ele precisa pegar as 15 horas e o diretor complementou. A pergunta é, a atitude tomada pelo diretor está correta? Explique com base no disposto na resolução de distribuição de aulas. Então, gente, sobre essa questão, o que o gestor precisa demonstrar saber? Ele deve registrar no texto que o diretor somente pode atribuir aulas para professor lotado na instituição, na disciplina de concurso. Então, somente as aulas do padrão e na disciplina de concurso. Então, a distribuição das 12 aulas estava correta, mas das 3 aulas de ensino religioso, não. Como a carga horária do professor ficou incompleta, o professor, né, deverá participar das sessões de distribuição de aulas no município para assumir aulas de sua disciplina em outras instituições. Então, na verdade, ele pega as 12 aulas e qualquer outra aula que sobre na escola, depois que o diretor distribuir as aulas nas disciplinas de cada professor, ela vai para o documentador escolar ou para o núcleo regional. Não é o diretor que tem ingerência sobre essas aulas. Então, não havendo aulas disponíveis de sua disciplina, ele poderá pleitear as 3 aulas de ensino religioso, juntamente com outros professores, que serão distribuídas pelo núcleo ou documentação escolar, de acordo com a classificação de cada professor. É isso. Gorete, mais alguma coisa que nós poderíamos comentar com eles? É isso, né? Muito bem. E agora, então, pessoal, vamos... Tá tendo alguma pergunta aí, Gorete? Nada? Que bom, o pessoal não tem dúvida.
Mas eu acho que no decorrer dos estudos, eu acho que as dúvidas vão surgir, né? Eles vão poder passar para a gente, nós vamos auxiliando. Bem, passando para a unidade 3. Quais são os objetivos dessa unidade para o gestor? Então, na verdade, ele deve entender como é elaborado o orçamento da SED, pelo menos assim uma visão geral, e perceber a importância da sua participação e responsabilidade na gestão pública dos recursos disponíveis. O gestor vai precisar controlar a frequência dos servidores para que não haja ausência de pagamento nem descontos indevidos e esclarecer as dúvidas desses profissionais a respeito de créditos e descontos em sua folha de pagamento. Então, na verdade, ele precisa saber como funciona para esclarecer os profissionais. Mas, principalmente, nessa unidade, a gente vai frisar várias vezes, ele precisa usar corretamente o RMF, que é a maneira dele controlar a frequência dos servidores. É o documento que ele preenche, que é remetido para o núcleo e que o núcleo insere no sistema de folha de pagamento. Para isso, então, né, para que ele se manifeste a respeito da compreensão dele sobre esses assuntos, foram feitas também 2 questões, então eu vou ler com vocês para a gente ver como que o diretor poderia, a melhor forma do diretor se manifestar a respeito. Ele aqui não vai ser lauda, ele vai ter que responder as questões mesmo, essa vai ser a atividade dele. Então vamos lá. A primeira questão, em relação aos conhecimentos adquiridos sobre frequência, de que forma eles podem auxiliar o diretor a evitar ou diminuir as ocorrências de faltas na escola? Da mesma forma que já citamos para vocês no início, quando falamos de direitos, deveres e obrigações, a gente retoma aqui a importância da Lei 6174, porque ela fala sobre frequência, sobre assiduidade. Então, é uma questão que pode ser retomada aqui quando ele responder a questão. Sobre frequência, sobre assiduidade, sobre pontualidade. Também podemos falar aqui sobre avaliação de desempenho, sobre aquelas conversas, aquelas reuniões de conscientização, mas o mais importante aqui é que ele conheça como é preenchido o RMF. Então, no material, vocês vão ter o documento, o RMF, e vão ter toda a explicação. Por exemplo, se houve um atraso justificado, se houve uma falta justificada, se houve uma falta injustificada, se foi uma falta abonada, se foi uma licença para tratamento de saúde, tudo isso vai estar, deverá ser preenchido no RMF. Então, aqui ele deve demonstrar, conhecer a importância do preenchimento correto do RMF, da frequência do profissional, porque é dessa frequência que nós vamos ter o pagamento dele, o pagamento correto dele. Deixa eu ver o que mais que eu poderia falar para vocês aqui. Eu acho que é isso. Vamos ver se nós colocamos mais alguma coisa. Com relação à primeira questão, espera-se que o cursista apresente opções individuais de solução para os problemas mais frequentes e para os mais importantes da escola, demonstrando análise e reflexão dos conteúdos da unidade 3, sobre a frequência dele. Gorete? Importante que Eles não estão ouvindo a Gorete? Não. Tá. É importante que eu... Uhum. É importante nessa questão aqui que o diretor demonstre o comprometimento, o compromisso em relação ao orçamento da SED. Não é uma questão de economia, né, de economizar com a educação, mas é uma questão de otimizar o recurso que é devidamente investido. Se o diretor ele gerencia adequadamente o orçamento da escola, juntamente com o Estado, nós podemos utilizar esse recurso como é que eu posso dizer, em outras questões mais importantes. Uhum. Realmente, a Gorete falou do orçamento, eu tinha até esquecido de falar para vocês. O orçamento da SED, Gorete, vou complementar mais uma coisinha que agora eu me lembrei. O orçamento da SED, gente, ele não é... é como o orçamento de uma casa. Você tem um salário e ele tem que ser dividido nas diversas despesas. Então,
o Estado, ele tem um percentual da arrecadação dele que ele pode investir em cada uma das áreas, ele tem um percentual que ele pode investir no pagamento de servidores, e cada secretaria, quando é feito a LOA, o orçamento anual do ano seguinte, esse orçamento ele é feito ali em torno de agosto, setembro de cada ano para o ano seguinte, ele tem já todos os valores já direcionados. Então, por exemplo, se a Secretaria de Educação recebe num ano um valor menor, ela tem que diminuir os seus gastos. Às vezes o diretor ele não entende, fala, olha, mas eu estou precisando isso na minha escola, eu não consigo, porque, na verdade, não houve direcionamento, não houve planejamento para aquele gasto. Por que de um ano para o outro diminuem projetos, programas, enfim, às vezes até diminuição de cursos, de ausências, porque toda ausência de profissional, nós temos que contratar um outro profissional para colocar no lugar. Pelo menos é assim, né? É assim que funciona, especialmente no caso dos professores. Então, é um custo a mais. Então, por essa razão, a Secretaria de Educação, ela administra o quanto ela tem e onde ela pode gastar e quanto ela pode gastar. Então, lá na escola, quando o diretor falha nessa gestão da frequência, quando ele não coloca uma falta onde existe, ou no suprimento, por exemplo, que nós comentamos lá na unidade 2, se o suprimento, se esquece de cancelar um suprimento de um profissional contratado, por exemplo. Então, nós temos lá um profissional contratado que atua agosto, setembro, outubro, até metade de novembro. Na metade de novembro, ele perde o suprimento dele, era uma substituição. Se esse suprimento não for cancelado, esse profissional acaba recebendo na folha de pagamento de novembro e dezembro, todo o período, e como ele é contratado e ele se desliga depois do Estado, é bastante difícil você recuperar esse valor. Então, é nessas questões que a gente, assim, essas questões que a gente quer que o gestor tenha clara para ele, essas questões claras. Porque daí ele fala, não, peraí, se eu fizer isso, a consequência vai ser boa. Mas se eu não fizer, a consequência vai ser ruim. Então, que ele tenha essa clareza para ele. E agora vamos para a segunda questão. Não está voltando. Eu estou voltando, mas não está voltando. Opa, voltou. Então, vamos lá. A segunda questão sobre a unidade 3... fala de agente educacional. Então, vamos lá. Numa determinada instituição de ensino, Antúrio, agente educacional 2, que se encontra suprido nos turnos da manhã e tarde, veio até a direção solicitar alteração para o turno da noite, uma vez que vai trabalhar no período da tarde na banca de revistas que fica em frente à escola. Consultando o sistema RH, o diretor constatou que não há demanda disponível para esse servidor no período da noite. Então, ele não poderia, por exemplo, cancelar o suprimento da tarde e supri-lo à noite. Mas o diretor, ele gostaria muito de ajudar o Antúrio. Como que ele pode solucionar essa situação? É possível o Antúrio ficar com o suprimento de manhã e à tarde e atuar à noite? Gente, essa questão é extremamente complicada e importante. O que acontece? Na verdade, se a demanda é aberta no período da manhã e da tarde, é porque a demanda não é, nós falamos que a demanda é aberta com base no número de alunos. Então, se o período da manhã e da tarde é que possui o maior número de alunos e a demanda é aberta nesses turnos, o profissional tem que trabalhar nesses turnos. É isso que o Estado, que a CED, que o gestor deve esperar dele. Então, ir para o período noturno é um interesse da própria pessoa. Então, mas o gestor, ele quer fazer uma gestão adequada da situação, o funcionário é muito bom, ele quer atendê-lo. Mas como ele poderia atendê-lo corretamente? Então, estar suprido na manhã e tarde, trabalhar à noite, já vimos que não é possível, não pode. Além do fato de que a demanda é aberta nesses turnos e o profissional tem que trabalhar quando a instituição precisa dele, nós temos ainda outros complicadores. Por exemplo, o profissional que está suprido à tarde, se ele trabalhar à noite, ele não vai receber adicional noturno. Porque trabalhando à noite ele teria. Então, isso pode gerar no futuro uma ação trabalhista e a pessoa responsável por isso vai ser quem?
próprio gestor. Então, o gestor tem que ter essa clareza de que ele não pode fazer ajustes sem registro indevidos, porque havendo, vamos dizer assim, complicadores futuros, a responsabilidade vai ser dele. Uma outra questão também importante, a pessoa pode estar trabalhando no período da noite, sem estar suprida, e sofrer um acidente de trabalho. Então, o Estado ele não vai reconhecer um acidente de trabalho de um profissional que está trabalhando fora do horário dele. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, essas questões o gestor poderia levantar aqui na resposta dessa questão 2. Como que o que o diretor poderia fazer, o gestor escolar poderia fazer para auxiliar o Antúrio? Ele poderia, por exemplo, propor de repente, uma transferência, negociar com outro profissional da mesma escola, e se, de toda forma, ele não conseguir, se houver uma escola próxima, o próprio diretor pode, de repente, sugerir, embora, né, seja um bom profissional, que ele busque uma outra escola para atender a necessidade dele naquele momento. Gorete, mais alguma coisa nessas duas questões? Não, mas da importância do diretor no cumprimento do horário de trabalho no turno de suprimento, né? Então, todo profissional tem que estar trabalhando de acordo com o horário que ele está suprido no sistema. Muito bem. Vamos agora, gente, então, para a unidade 4. Nenhuma questão aí, Gorete? Nenhuma pergunta? Então, vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, né, as unidades elas foram divididas cronologicamente. Então, agora, o profissional ele já entrou no Estado, já está trabalhando, já foi suprido, já está na escola, já está recebendo o seu pagamento, e agora, então, passados já 1, 2, 3 anos, ele começa a pensar em, de repente, mudar de cidade por algum motivo, ou mudar de escola. Então, nós vamos tratar da movimentação, que, como eu falei para vocês anteriormente, é o concurso de remoção para os professores, a solicitação de remoção dos profissionais, a remoção para acompanhar cônjuge, ordem de serviço quando ele precisa, no meio do ano, mudar de uma escola para outra, de um município para o outro, a disposição funcional, lembrando que ele pode ter perdas na carreira por conta disso, os afastamentos para exercer cargos eletivo e político, e mais os benefícios das licenças que nós já comentamos anteriormente. Então, o objetivo da unidade é trazer para o gestor informações sobre todos esses acontecimentos, né, com os profissionais, clarear para ele a legislação sobre isso, de forma que ele possa fazer um gerenciamento adequado, prestar informações adequadas, para que nem a instituição e nem o servidor tenha perdas, né, nos acontecimentos do dia a dia da escola. Nós vamos, então, aqui propor, né, duas questões também, só que, mais uma vez, ele vai ter que escrever uma lauda sobre elas. O que ele deve utilizar? Gente, eu me lembrei agora de falar uma coisinha para vocês. Tanto na unidade 1, na unidade 2, na unidade 3, vocês vão ter no conteúdo, no material, toda, vamos dizer assim, a legislação, as orientações que vão embasar o estudo daquelas unidades. Da unidade 4, seria o texto, né, da unidade 4 seria remoção. Nós temos, anualmente, quando nós temos o concurso de remoção, já tem a instrução específica para aquele item. Então, o que eu estou querendo dizer é que, para a movimentação, as instruções elas são lançadas no próprio ano, quando se trata de concurso de remoção para professores. A remoção dos servidores ela é com base na 05, que eu já falei para vocês, e os demais itens, os benefícios, afastamento para cargo político, são da legislação já citada, 6174, e a legislação sobre cada uma das carreiras. E também, aqui é importante citar o decreto 8466, que é com base nele que grande parte dos afastamentos, das movimentações, elas são embasadas.
Vamos ver, então, a primeira questão da unidade 4. A agente educacional Margarida mudou de residência. Como a escola em que trabalhava ficava em um bairro distante, ela procurou a escola do novo bairro para alterar sua lotação. O diretor teve muito boa impressão da profissional e concordou em recebê-la na escola. Acontece que, no momento do registro do suprimento no sistema SAI, o núcleo observou que não havia vaga na escola. Porque o diretor, ele concordou, falou em recebê-la, avisou o núcleo e o núcleo foi fazer o suprimento. O núcleo observou que não havia vaga na escola. E agora? Como resolver a situação? Como ocorre a remoção de agente educacional? O que o diretor deveria ter observado no momento da solicitação da vaga? Como deve ser tratado esse assunto junto à escola de origem? Então, todas essas perguntas, né, são para auxiliar o gestor a manifestar-se sobre esse questionamento. Então, e aí? Como que nós vamos orientar o... Então, quais são as questões sobre essa pergunta que o gestor vai ter que discorrer sobre ela? Então, com relação ao primeiro caso, o diretor deve, ao entrevistar um servidor, se interessar por ele, a primeira coisa que ele deve fazer é consultar o sistema RH-CED. Vocês, tutores, também têm acesso ao sistema RH-CED, cada um de nós. Apenas que, quando o profissional, ele não tem, vamos dizer assim, nenhum cargo de responsabilidade na escola, ele vai ter acesso apenas aos seus dados. O gestor, ele tem acesso aos dados de todos os profissionais da escola, e se ele não tiver algum acesso, alguma coisa, ele pode solicitar ao núcleo para que o núcleo faça essa pesquisa. Então, o que o gestor deve? Consultar o RH, certificar-se de que na escola existe a vaga disponível para a função. Além disso, é muito importante verificar junto ao núcleo se é possível atender a solicitação. Porque não basta só o profissional querer vir para aquela escola, o gestor desejar que ele venha. É importante que o núcleo seja consultado para ver se é possível atender a solicitação, uma vez que, antes de autorizar a remoção daquele profissional, o núcleo analisa também a necessidade da escola de origem e da escola do diretor que está solicitando. Às vezes, quem está solicitando a profissional tem 4, 5 profissionais naquela função. A escola de origem tem apenas uma. Então, o núcleo não pode concordar com essa remoção, pelo menos por enquanto. De repente, a escola de origem pode estar trazendo outro profissional, vir uma pessoa para substituir. Mas o núcleo tem que fazer essa análise, e só depois de feita a análise e o diretor autorizado é que o profissional poderia vir. Neste caso específico, como na escola não há disponibilidade da vaga, a funcionária deve procurar uma outra escola, mas sempre lembrando que o núcleo vai ter que dar a aprovação por conta da situação da escola de origem dela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu poderia... Acho que não, acho que é isso. Gorete, você tem alguma complementação sobre esse caso? Eu só queria complementar ali que você comentou no que o sistema RH, de acordo com a responsabilidade que a pessoa tem. A gente sabe que o professor na escola tem muita responsabilidade, sim. Apenas os profissionais que gerenciam a escola, aí tem um acesso um pouco maior que o professor. O professor tem acesso ao seu suprimento, à sua situação funcional. O diretor, ele tem acesso a toda a escola, para que ele saiba quem são os professores, né? Quais são os professores, os profissionais que atuam naquela escola. Muito bem. E agora, gente, vamos para a segunda questão da unidade 4 e última. Vou ler com vocês. O cônjuge da professora Dália trabalha em uma empresa privada de renome e pediu transferência para outro município. A professora protocolou requerimento de remoção, afirmando ter direito a acompanhar o esposo, e perguntou ao seu diretor se ela já poderia escolher aulas no novo município. Existe legislação que ampare tal situação? Como o diretor deve orientá-la? Essa questão também, gente, é muito simples. Na verdade, o artigo 38, que é com base no qual a professora está pedindo essa transferência, ele apenas ampara o cônjuge de profissional transferido que também seja funcionário público
e desde que o motivo da transferência seja por iniciativa do poder público e não do próprio funcionário. Então, aqui, como ele trabalha numa empresa privada, ela não tem direito. Então, ou se ela é uma professora, enfim, o esposo deveria trabalhar no Estado e ter sido transferido pelo Estado. Somente nessa situação é que ela teria direito a ser transferida para esse outro município, com base no artigo 38. E eu acho que nós chegamos ao final aqui das nossas questões. Gorete, você gostaria de dizer alguma coisa a mais? Esquecemos de alguma coisa? Então, é importante que vocês, tutores, né, incentivem, estimulem e o diretor escolar que está participando do curso, que deixem bem claro a importância do gestor lá na escola, né, da importância que ele tem lá como gestor, né. A escola que é bem gerenciada, o profissional que tem um bom gestor, com certeza vai atuar de forma muito mais adequada. Uhum. Para finalizar, gente, eu gostaria assim, de lembrar o seguinte. Todos nós, e na instituição de ensino, com certeza deve acontecer a mesma coisa, a gente se baseia o nosso comportamento nos nossos líderes. O gestor escolar, ele é um líder. Então, o líder, o que nós esperamos dos líderes? Que eles nos orientem, que eles nos mostrem o caminho, que eles nos ajudem, que eles, vamos dizer assim, tenham um domínio um pouco maior do que a gente. Então, o que a gente espera com esse conteúdo de RH, que foi esse trabalho desenvolvido, foi um conteúdo desenvolvido durante 8 meses e que vai estar nessas 4 unidades, é que esse conteúdo ajude o gestor a ter um conhecimento maior, a ter um preparo maior para fortalecer o papel de líder que ele tem na instituição de ensino. É isso que a gente espera. As questões estão postas aqui, espero que a gente tenha clareado alguma coisa para vocês. E no decorrer do curso, nós vamos estar lá de plantão, através da Gorete, para ajudar vocês a orientar os gestores da maneira como eles necessitarem. É isso, então. Um abraço para todos e obrigada.